há pouco falavas também numa questão que eu acredito que é especialmente sensível, bem, pelo menos para mim pessoalmente que é a questão de um maior escrutínio à comunicação social. Isto é um tema que dá pano para mangas, seguramente. Eu sou da opinião, de uma forma muito transparente, que há pouco, portanto, há pouca transparência na comunicação social. E é o caso, e portanto existem casos, ou alguns casos que corroboram esta questão. Um deles é, por exemplo, no ano de, não sei se foi em 2020 ou 2021, alguns no meio da pandemia, terem sido atribuídos uma série, salvo erro, 15 milhões de euros pela comunicação social, como forma de incentivo, o que por si só, obviamente, não está errado. O que está errado é não terem existido critérios públicos transparentes, ao contrário de qualquer outro concurso, ou seja, quando, eu ainda por cima trabalho na área, quando existem determinados, na área dos incentivos, por exemplo, quando existem incentivos às empresas ou tipo de organizações, administração pública local, central, instituições, o que seja, existe as condições que são conhecidas à partida, portanto, as condições de análise de mérito, no caso desse tipo de candidaturas. Alguns no meio da pandemia distribuíram-se 15 milhões de euros portanto, de forma desigual, não é? Ou seja, cada grupo recebeu uma fatia, não sei, ninguém sabe, a não ser o governo, que o distribuiu em função do que é, e portanto, a mim pessoalmente causa-me alguma estranheza, alguma desconfiança, digamos assim, depois da isenção da própria comunicação social. Isto já para não falar que os opinion makers depois, por um lado, são sempre os mesmos, pelo menos é a minha percepção, é a minha opinião pessoal. Também daí, uma das razões de eu ter lançado este podcast é um pouquinho nessa lógica, ou seja, eu fico com a sensação, eu se quiser aprender sobre determinado assunto na televisão portuguesa, tenho imensa dificuldade, porque o especialista em futebol é o mesmo especialista musical, que por sua vez é especialista também em virologia, que por sua vez é especialista em questões geopolíticas. Portanto, quer dizer, tenho alguma desconfiança de que possam existir. E ainda disse aqui há dias também, quando tive aqui o Fred Antunes, portanto, da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, que depois também, esses mesmos especialistas também opinam sobre a Dark Web, entretanto, a propósito da questão dos cyberataques que existiram há semanas, e sobre o papel da blockchain. Quer dizer, no fundo, isto funciona há quase aqui um batalhão de one-man show que opinam sobre todos os temas. Isto para dizer o quê? De facto, o escrutínio à comunicação social é sempre importante em qualquer contexto e em qualquer país, sobretudo quando parece ser um meio tão fechado, ou vedado o acesso a novas pessoas, às novas gerações. Vê-se muito pouca gente jovem, fazedora, a dar as opiniões sobre temas em concreto, não é? Porque, por exemplo, pegando neste exemplo da blockchain, se calhar, se alguém quiser perceber, eu recordo-me do Miguel Sousa Tavares dizer que a blockchain era a tecnologia que bloqueava as fake news, porque bloco significava bloquear e chain a cadeia de fake news. Quer dizer, se, parece impossível em 2020 ou em 2021 querer-se uma opinião de determinado assunto e não se chamar lá um especialista nesse assunto. E, portanto, depois termos pessoas a dizer asneiras deste calibre. Portanto, isto, para quem estiver mais desinformado ou mais desatento, depois compra aquela ideia, não é? E no fundo, qual é que é a minha questão? De que forma é que o Instituto consegue trazer um maior escrutínio à comunicação social? É por via dos dados, que estávamos a falar há pouco do projeto, por exemplo, Mais Facto, que no fundo depois traz dados concretos, objetivos, e depois cada um, no fundo, que produza a sua opinião com base em dados. Mas uma coisa é produzir uma opinião com base em dados, outra coisa é produzir uma opinião com base na opinião de uma outra pessoa, que, por um lado, pode ou não ser competente para falar sobre aquele tema, e, por outro lado, podem, inclusive, ter motivações políticas, que também é um habitué nos nossos órgãos de comunicação social, sobre aqueles temas, e, portanto, que não nos permitam ter acesso a informação que seja imparcial. É um bocadinho isto o objetivo quando falavas em maior escrutínio à comunicação social? A palavra escrutínio parece-me um bocado demasiado, pode soar errado. Sim, o escrutínio quem tem que... Percebes?
que o fazer, no fundo, é a entidade reguladora, não é? Em teoria, ou seja, eu percebo o que queres dizer, mas mas no percebo fundo o escrutínio, eu digo escrutínio como, quer dizer, no fundo, apresentar claro, dados que de alguma forma possam, não sei, sim. Sim, complementar ou dar matéria às pessoas para formar claro. uma opinião. Não, sim, o meu desconforto com a palavra escrutínio pode levar-nos à tentação, que enfim, também comum muitas vezes numa parte da sociedade, de rejeitar todo o papel da comunicação social. Eu acho que a comunicação social, em Portugal ou em qualquer país do mundo, tem um papel fundamental um, e, e é um dos alicerces importantes para aquilo que nós até defendemos enquanto promotores dos valores da liberdade. Acho que isso passa também por ter uma boa comunicação social, uma comunicação social forte, e assim foi também noutros países, e assim continuará a ser, reconhecendo e tendo a capacidade, sobretudo os principais agentes e os próprios, reconhecendo algumas debilidades da mesma, sobretudo em Portugal. Nós vivemos num país que, ainda que não seja minúsculo, não é grande, e o que basta analisarmos, grande parte dos órgãos de comunicação social tem bastantes dificuldades financeiras, tem dificuldades de se rentabilizar. Num país que não é muito grande, por isso as receitas publicitárias não são muitas, mesmo as receitas de venda também não são tão significativas como noutros países maiores, e isso leva a que, no contexto que eu dizia há bocado, cada vez as pessoas leem menos a imprensa, tanto escrita como mesmo digital, etc., as receitas vão diminuindo, a forma dos jornais, da comunicação social se aguentar é por duas vias. Por um lado, tem de baixar muito os custos, por isso cada vez tem equipas mais pequenas, equipas que nem sequer saem das redações, por isso muitas das notícias acabam por ser notícias que já estão feitas, que alguém lhes envia, que eles simplesmente difundem, por isso acabam por, mesmo eles, por ter menos capacidade de fazer essa tal revisão e esse tal escrutínio daquilo que também lhes enviam, de quase do contraditório, pelo menos, e por isso há menos capacidade para isso, o que leva muitas vezes a que pareçam quase altifalantes propagandistas de algumas fações, que muitas vezes refletem as fações que fazem mais barulho ou que pelo menos são mais próximas deles, mesmo que às vezes não seja propriamente premeditado, mas precisam divulgar notícias e divulgam aquilo que tem mais acesso. Depois há outras situações mais criticáveis, quando existe claramente propósitos de recorrentemente haver aqui uma propaganda deliberada, sendo que, enfim, já agora um parênteses, eu acho que um dos problemas de Portugal é não ter os órgãos de comunicação social não terem a audácia e a coragem, muitas vezes, como é comum nos países anglo-saxónicos, de declarar os seus apoios de forma explícita. Eu não vivo naquela utopia de que os órgãos de comunicação social devem ser 100% isentos. Eu acho que é mais ou menos natural que haja, por vezes, algumas inclinações. O problema em Portugal é que eles não as declaram explicitamente. E quando vamos para o Reino Unido, quando vamos para os Estados Unidos, é comum até em momento de voto, de eleições, os jornais tomarem partido. Por um lado, é preferível porque a pessoa, quando lê, já sabe o que é que conta, mesmo que discorde, já sabe. Eu se ler o Avante, tu levas para o extremo, se eu ler o Avante, eu sei o que é que eles querem defender. Eu posso ler lá mesmo, posso discordar, enfim, se calhar até posso gostar de ler lá algumas coisas, nem que seja para refletir o meu contraditório. Mas é um pouco isso. Acho que há cultura em Portugal e esse nível poderia evoluir pelo bem de todos, trazendo de facto também mais pessoas para opinar, como referiste, mais opinion makers, não sei se sempre os mesmos. O Instituto também tenta fazer um trabalho no sentido de nós temos alguns grupos temáticos de desenvolvimento de conhecimento de saúde, educação, etc. E o trabalho que vai ser desenvolvido ali de reflexão leva a que a maior parte daquelas pessoas vão estar muito mais capacitadas para falar sobre aquele tema do que a maior parte dos opinion makers que tipicamente aparecem, porque estes
tive ali muitas sessões de discussão, de reflexão, olhavam para dados, olhavam para estudos, refletiram, e queremos também trazer atores novos, e precisamos de atores, de especialistas, no caso, falaste de um caso ótimo, foi esse caso com o Miguel Sousa Tavares, porque esse é ali o cúmulo é um exemplo que nos envergonha, porque muitas pessoas devem ter se calhar acreditado naquilo quando não veem outras quando não sabem o que é o blockchain. Enfim, é legítimo que uma parte significativa da população não saiba, mas o que não é legítimo é que essas pessoas que não saibam sejam essas a explicar o que é. Todos isto não sabem. Eu, quando não sei de uma coisa, não sei muita coisa, tento não falar dela. De que forma é que qual é o nosso papel aqui? Como eu disse, valorizo o papel da comunicação social, mas citamos com números, com factos, muitas vezes complementando ou melhorando algumas coisas que vamos ver na comunicação social. Eu dou um exemplo. Há poucos meses quando saíram os resultados do crescimento da economia portuguesa do segundo trimestre de 2021, se não me engano, todos os jornais deram notícia de que Portugal teve um crescimento recorde, o maior crescimento de sempre na economia naquele trimestre. Mais uma vez, a informação tecnicamente não está errada, mas aquilo induz claramente as pessoas à desinformação. Obviamente, depois de um ano, uma queda brutal devido à pandemia, mal seria se o crescimento depois também não fosse brutal no contexto em que a economia fica. Porque era provavelmente um crescimento homólogo, não é? Portanto, relativamente ao trimestre do ano anterior, ao semestre, não é? E como estávamos a partir de uma base muito baixa, não é? É normal que o crescimento fosse... E nós aí o que nós publicámos foi um quadro onde do lado esquerdo mostramos o que nos foi noticiado. Portugal teve um crescimento e mostrávamos um gráfico onde nós mostrávamos de facto que Portugal teve um crescimento enorme e entre os países da Europa foi dos que cresceu mais. E depois mostrávamos à direita, acho que lhe chamámos o que importa saber, ou algo do género, qual é que é o crescimento de Portugal nesse trimestre, face ao trimestre homólogo, não de 2020, mas de 2019, pré-pandemia. E aí, curiosamente, Portugal é o dos que tinha decrescido mais. Por isso, as duas informações tecnicamente estão corretas, uma delas parece-me que é intelectualmente desonesta e induz à desinformação. Como eu disse, não quer dizer que os jogos de comunicação social, não me dizem que eu ando aqui a fazer uma guerra ou vocês, não quer dizer que tenham propositadamente, pelo menos todos, que tenham querido naquele momento fazer propaganda pelo governo e vamos noticiar isto desta forma. Há de facto uma incapacidade também interna dos próprios órgãos de comunicação social de ter também recursos também mais qualificados e maior capacidade de revisão, etc. E perceber que, enfim, a notícia se calhar devia ser dada de outra forma. Lá no meio poderia dizer também que o crescimento face a 2020 era X, mas enfim, a mensagem-chave não podia ser essa. Sim. E apesar de tudo, tentamos fazer um pouco isso. Desculpa interromper, mas isto para dizer o quê? Que apesar de tudo, apesar de eu acreditar, não tenho esses números, mas cada vez menos se vê televisão, se vê televisão, isto é, se vê telejornais, por exemplo, tenho praticamente a certeza do que estou a dizer nas gerações mais novas, mas apesar de tudo ainda será provavelmente o meio onde mais pessoas obtêm informação, no fundo depois para moldar a sua opinião, não é? E se partem de um pressuposto errado, não é? A partir do momento que estamos a partir de um pressuposto errado, é claro que depois vamos formular, eventualmente podemos estar a formular a nossa opinião de forma errada, porque aquilo que nos foi apresentado ou vendido, entre aspas, quer dizer, não foi de uma forma totalmente honesta do ponto de vista intelectual e eu acho que essa é mesmo a melhor expressão, porque há casos que é evidente que há ali algum por trás, há ali uma narrativa, uma retórica eventualmente com ou não interesses políticos ou... Bem, uma coisa é certa, todos nós sabemos, foi público, houve já várias vezes interferências de vários governos, isto não estou a falar especificamente de ninguém, houve já tentativas de interferências de vários governos nos órgãos de comunicação social, sejam privados, seja o público. Portanto, que pelo menos todos devemos ter esta noção, não é? Eu acho que é claro. E eu há pouco quando falava da questão
uma das motivações para me de ter criado este podcast tem muito a ver com isso, ou seja, eu trago aqui todos os episódios têm um convidado, e o convidado é especialista em algo, e eu vou falar em algum assunto previamente definido, obviamente, e vamos falar daquele tema em específico com um especialista, ouvir a opinião de um especialista, porque é isto que eu sinto que não é fácil obter, seja portanto, seja na televisão, seja nas rádios, seja nos jornais. Quer dizer, acho que até mesmo em podcasts, há uma série de podcasts em que os opinion makers são os mesmos da televisão. Portanto, isto para dizer o quê? De facto, eu acho, é a minha opinião, que faz falta adicionar dados objetivos. Eu reconheço isso no projeto Mais Factos. De facto, tem sempre a fonte, tem sempre, muitas vezes, para quem não for de economia, às vezes há ali detalhes, ou não for de economia, ou seja, não tiveram se calhar uma análise tão crítica e analítica. Sabemos que, por exemplo, comparar um país em função de outro, por exemplo, utilizando uma métrica como o PIB per capita, pode mudar tudo se fizermos essa comparação tendo por base ou tendo em conta que estamos a utilizar a paridade de poder de compra, não é? Portanto, em determinado contexto ou não. Portanto, isso pode mudar a posição, por exemplo, de Portugal face a outro país, em determinada circunstância. Portanto, regra geral, vocês têm esse cuidado, e isso está explícito numa só imagem, está tudo resumido. Já falamos do Mais Factos, já falamos da questão da biblioteca digital que dá acesso a uma série de livros, mas existem outros projetos, nomeadamente o lançamento de, por exemplo, 2 livros, não é? Creio que o último foi apresentado recentemente, e eles de alguma forma estão associados também ao Instituto, certo? E aqui estou-me a referir, um deles é o da TAP, não é? Dos milhões a voar, e um outro que tem a ver, creio eu, ambientalismo. com o ambientalismo, exatamente, de mercado, não é? Ou seja, esse é também um dos propósitos do Instituto, de produzir, não só disponibilizar conteúdo e compilar conteúdo, mas neste caso já estamos a falar de produzir também o seu próprio conteúdo. Sim, sim, sem dúvida. Nós temos toda essa vertente de divulgação de conhecimento, divulgação de ideias, que vem a vários níveis. Como falámos, temos o projeto Mais Factos, onde as fontes, maioritariamente, são fontes internacionais, mas que às vezes é difícil acesso, por isso aí estamos sobretudo a trabalhar o conteúdo para ser mais fácil de interpretar, mas não somos propriamente nós que produzimos os números, enfim, analisamos. Depois temos também, por exemplo, temos financiado bolsas de investigação e mestrado que servem também para essa componente de desenvolvimento de conhecimento e de ajudar a que haja esse desenvolvimento de conhecimento. A biblioteca online, que não, é maioritariamente antigos trabalhos que não são nossos, mas que ajudamos a levar a mais pessoas, desde logo com a tradução para português, conteúdos muitos estão em português, e a própria língua para nós é importante porque é uma forma de chegar a mais pessoas, e por outro, divulgá-los e torná-los mais fáceis de acesso. No que diz respeito aos livros, nós e a editora Alteia, lançámos uma coleção de livros, onde temos mais títulos que são publicados. Até agora lançámos 2 livros, esse Milhões a Voar, que subtítulo é As Mentiras que nos contaram sobre a TAP, e o segundo livro, Ambientalismo, a Visão do Mercado. Tanto um como outro também se inserem muito neste trabalho, neste nosso contributo para lutar contra a desinformação, lutar contra narrativas vigentes que são mal fundamentadas. Por um lado, o livro da TAP, que só naquele livro, naquelas 200 tal páginas, tem mais informação, mais números do que alguma vez o governo tornou públicos sobre este tema, e por isso induz a discussões mais informadas, mesmo para quem continua a defender a injeção de capital público na TAP, mas pelo menos que o faça de forma com mais consciência. Certo. É isso. Por isso é o mais importante. O livro do ambientalismo surge num contexto em que nós reconhecemos a importância da questão ambiental,
reconhecemos que existe, de facto, existem indícios e números evidentes de que é um tema e de que é um problema, sem entrar em discussões se é um problema do amanhã, ou se é um problema daqui a décadas, mas é um problema, e é um problema que temos de atuar de alguma forma. E o que se passa é que é um tema que tem sido monopolizado por determinados quadrantes políticos, que acabam por ser dos poucos que falam sobre o tema, e como tem nas suas causas outras causas para eles muitas vezes até são mais importantes, como a luta contra o capitalismo, etc., a narrativa fica condicionada por outros objetivos que vão muito para além da preocupação ambiental. E por isso é mais uma preocupação de colocar a culpa nas grandes economias, no grande capital, o que seja, seja lá o que for. E colocando muita ênfase nas soluções ambientais no Estado, numa perspectiva central, numa perspectiva de limitação de mercado, etc. Este livro apresenta soluções alternativas. Soluções mais à volta da economia de mercado, na proteção da propriedade privada, nos direitos privados, numa solução muito mais descentralizada, onde achamos que por aí será muito mais eficaz do que propriamente as soluções centralistas. E por aqui poderão vir soluções, e não propriamente, também como muitas vezes também é comum, como o tema é muito monopolizado por determinadas fações ideológicas, às vezes até mais radicais, todos os que não se enquadram nessas fações ideológicas tendem, é quase humano, a haver ali uma repulsa, e se estes tipos dizem que há algum problema ambiental, e se as soluções deles ainda por cima é lutar contra o capitalismo, a economia de mercado, nós vamos simplesmente dizer que isto não interessa para nada e que não há um problema ambiental. Nós defendemos no livro que não é esse o caminho, não consideramos que não existam preocupações ambientais, devemos concordar mais ou menos no ponto de partida, sem discutir se são, como eu disse, a curtíssimo prazo, ou médio ou longo prazo, mas que existem, parece evidente. Vamos trabalhar na outra parte, que é quais são as soluções. Se não fizermos este trabalho, a narrativa mais vigente vai continuar a propagar-se, cada vez com mais força, e no final do dia o que estará a fazer não é a ajudar na luta climática ou o que seja, mas é a ajudar a vincar as suas teses contra muitos dos valores que o Instituto defende para a liberdade económica, a economia de mercado. Por isso, estes dois livros vêm exatamente com esse propósito. O nosso objetivo é que venham mais livros futuramente, alguns escritos mesmo por nós, outros adaptações estrangeiras, depois também adaptações à realidade portuguesa, mas teremos novidades em breve. Certo. Mas são livros muito analíticos, não é? Ou seja, do ponto de vista de dados, analíticos, no sentido de trazerem muitos dados para o livro e para o conhecimento público. No fundo é isso, não é? Ou seja, é contribuir mais uma vez, contribuir com informação, até porque nós nos últimos anos temos caído no índice da democracia, não é? E portanto, bem, alguma coisa se passará por trás disso para que isto aconteça. Inclusive, não sei se foi há 2 anos, passámos de uma democracia plena para uma democracia, agora tecnicamente já não me recordo. Com falhas. Exato, uma democracia com falhas. Quer dizer, isto às vezes passa ao lado, aliás, isto seguramente não terá passado num telejornal, uma coisa do género, e nós não temos telejornais propriamente curtos, não é como noutros países, de 20 minutos ou 30, portanto nós temos telejornais em alguns casos de 1h30, que inclusive fala-se de telenovelas e reality shows lá pelo meio, e eu tenho dúvidas que isto tenha tido grande ênfase, um tema que é preocupante, digo eu, não é? Termos passado de uma democracia plena para uma democracia com falhas, não sei, devia ser pelo menos ali uma red flag
para começarmos a pensar, se calhar de uma forma mais profunda, em alguns destes temas. Diz-me uma coisa, existem, de alguma forma, vocês inspiraram-se em alguma organização semelhante noutros países? É normal noutros países existirem institutos ou organizações semelhantes ao Mais Liberdade, pois independentemente das suas crenças, entre aspas, digamos assim, não é? Falando de uma forma mais abstrata, mas existem estes projetos, porque eu sinceramente em Portugal não conheço mais nenhum que siga esta linha no fundo. Isto, de alguma forma vocês inspiraram-se também em algum outro organismo ou país onde estas questões possam estar mais desenvolvidas? É assim, em Portugal existem alguns até com algum sucesso, até alguns com bastante sucesso, mas que acabam por ser tendencialmente mais neutros ideologicamente. Nós, além da produção de conhecimento, de ideias, etc., fazemos, sobretudo, muito em prol das três vertentes da liberdade individual, política e económica. Existem organizações como, por exemplo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem muito este intuito de divulgação de conhecimento, para ter mais literacia económica e financeira e outro tipo de literacia, produção de estudos, etc. Enfim, acho que são projetos de salutar e projetos também sem fins lucrativos muito interessantes. Recentemente também apareceu a Fundação José Neves, tem aparecido alguns organismos que têm feito um trabalho, parece-me interessante, mas ainda assim não é muito comum em Portugal, de facto, e existem organizações internacionais. Eu volto à cultura anglo-saxónica para dizer que este tipo de organizações, enfim, que em inglês é apelidadas think tanks, são muito comuns na cultura anglo-saxónica e, enfim, nos Estados Unidos temos organizações com mais de 100 anos e o que é curioso é que nós, quando lançámos em Portugal o Instituto Mais de Liberdade, muitas pessoas vinham-nos perguntar, ainda hoje às vezes perguntam, pois isto é o quê? É para formar um partido? Não é para formar um partido. Há a cultura em Portugal de que qualquer discussão que tenha algo de político é monopolizado pelos partidos, tem de ser nos partidos. É lá que se faz a política, que se discute o futuro do nosso país, etc. E, felizmente, em países, sociedades mais desenvolvidas, não é isso que se passa. Enfim, há os partidos, têm um papel fundamental, mas existem muitas organizações da sociedade civil, que têm bastante relevância, com muita história, que produzem imensa informação, promovem discussão, etc., que não tem nada a ver com os partidos e que vivem por si só. Falta essa cultura cá em Portugal. Por isso é que a reação logo é, enfim, isto deve ser para formar um partido, deve ser, enfim, não há nenhuma organização deste género que não seja para formar um partido. E não tem de ser assim. Existem várias organizações semelhantes ao Instituto, até com um cariz ideológico parecido ao Instituto noutros países, quer seja o Cato Institute, Fraser Institute, Freedom House, enfim, são alguns exemplos de organizações com os quais nos inspiramos. Não quer dizer que nos referimos a 100%, referimos umas partes, outras talvez menos, mas que existem e que servem de inspiração. Em Portugal também, por vezes, vão surgindo organizações deste género, mas que tendem a ser muito elitistas. E desse tipo de organizações é mais comum vermos em Portugal. Organizações de pensamento, que depois fazem às vezes um conjunto de umas conferências, de umas reuniões, com um conjunto de intelectuais muito elitista. Com todo o respeito por essa abordagem, eu creio que não mudamos nada no país, ou muda-se pouco com essa abordagem. Não é juntando meia dúzia de intelectuais a discutir entre eles que alguma coisa muda. As coisas mudam junto da sociedade. É aí que as coisas mudam. No final disso são eles que votam, no final disso são eles que também são os nossos decisores, gestores de empresas, são os jovens que vão estar à frente do nosso país. É aí que se muda
E por isso, eu acho que uma das principais diferenças do nosso Instituto para outras organizações que às vezes aparecem, sobretudo em Portugal, é que de facto nós queremos ser populares, não populistas, mas queremos ser populares no sentido de que queremos chegar ao máximo número de pessoas. E alguns projetos que falámos aqui vai nesse contexto. Tem uma linguagem simples, uma linguagem acessível, temos uma presença forte nas redes sociais porque é aí que as pessoas estão. Faremos também conferências, eventos que se calhar acabam por não chegar a tantas pessoas, mas o nosso intuito no final do dia é chegar a essas camadas largas de população, e só aí é que conseguimos mudar. E é interessante ver até os resultados do nosso trabalho nas redes sociais, onde dá para comparar o alcance do nosso instituto com outras organizações semelhantes, e mesmo quando comparamos com algumas organizações internacionais, algumas que eu até referi, que têm muitos anos e que são organizações muito grandes, nós temos um alcance e um número de interações nas nossas redes sociais que é maior do que a maior parte dessas organizações. Sim. E isso é interessante, porque de facto nós trabalhamos nesse sentido, não para ter ali, olha, vamos divulgar aqui um estudo, está muito bem feito, mas que há meia dúzia de pessoas que vão ler o estudo. Acho que esse trabalho também é importante, mas é importante depois conseguir levar às massas. É curioso que, até no Mais Factos, alguns dos quadros que nós fizemos Mais Factos resultam de trabalhos académicos que passaram totalmente à margem da comunicação social, etc. Porque os trabalhos académicos, como o nome indica, enfim, muitas vezes têm ali um intuito mais académico, enfim, que são de leitura mais pesada, é um âmbito mais académico, por isso é mais difícil de levar aquilo à população em geral. E por isso, muitas vezes, o nosso trabalho é vamos converter esta informação, este trabalho académico, que tem muito valor e tem muito rigor, mas numa comunicação que leve isto às pessoas. E aí está, tirar a informação apenas de elites para grupos mais restritos, grupos mais intelectuais, o que queremos chamar, para a população em geral. E isso é fundamental e, desta parte, acho que o sucesso do Instituto passa um bocado por aí e não abdicamos disso. Sim, quer dizer, eu concordo com isso, enquanto consumidor posso confirmar isso, porque de facto a informação que vocês produzem, e ao contrário de alguns exemplos que deste de outras organizações a nível nacional, tem essa dificuldade de passar a informação cá para fora, para o comum do cidadão, digamos assim. E no caso do Instituto Mais Liberdade, não. E estamos a falar de um instituto que tem um ano, não é? Em alguns desses outros institutos ou associações, fundações, o que falaste, tem bastantes anos e de facto, quer dizer, eu tenho dificuldade em lembrar-me algo que me tenha vindo parar, no fundo, aos olhos, digamos assim. O que não é o vosso caso. Ainda falta aqui mencionar, e antes de fazer também uma questão final, vocês têm também, entre os vários projetos que já falamos, internamente também tem um podcast, onde tem muita formação. Atenção, aqui estou no fundo a ajudar-te a vender um pouco o conceito do Instituto, de facto eu acho que tem muito conteúdo, ou seja, para além de tudo aquilo que já falamos, tem um podcast onde tem muita formação e informação, e tem também bolsas académicas. Tu falavas há pouco em trabalhos académicos, vocês também financiaram, creio que foram duas recentemente, não é? Portanto, qual é que é o objetivo aí? É incentivar a criação de conteúdo científico, digamos assim, de volta de determinados temas? Sem dúvida. Há trabalhos que exigem, de facto, mais tempo, mais dedicação, mais profundidade, e passa um pouco por aí este nosso financiamento de determinadas bolsas, quer seja em temas, como já foi, mais vocacionados para a desigualdade e perceber melhor o que é que está por trás da desigualdade, o que é que leva à desigualdade, como é que podemos não é combater totalmente, porque a desigualdade faz parte também da sociedade, mas pelo menos evitar que tenhamos níveis significativos de desigualdade que levam a que a mobilidade social deixe de existir, porque o gap é gigante. E isso por um lado, quer seja na análise e no estudo de políticas europeias mais
pró-mercado e pró-liberdade económica, e esse é um dos trabalhos que também está em curso. Por isso, serve para termos a capacidade de ir um bocadinho mais além, algo que nos outros projetos que falámos torna-se, só conseguimos ir até determinado momento, porque às vezes precisa de muito mais trabalho, muito mais estudo, e esta parte é fundamental. Nós somos instituto mais liberal e temos instituto, não é por acaso, é porque temos aqui um caráter de educacional, de formação de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento. Para nós é essencial e esperemos poder financiar mais bolsas no futuro e divulgar depois o que resulta dessas bolsas. Certo. Para finalizar, projetos futuros, tem alguma coisa em mente que possas divulgar, diferente daquilo que falamos até agora? Portanto, novos projetos que possam surgir ou novos temas, algo que queiras adiantar, que já esteja em planeamento, digamos assim. Por um lado, reforçaremos muitos dos projetos que já estão em curso e espero que haja novidades nos próximos tempos, como é o caso, por exemplo, da parte da literacia económica e financeira, que além de se refletir no projeto Mais Factos, temos um projeto mesmo vocacionado para isso, onde vamos às escolas para ensinar conceitos económicos, financeiros, e queremos levar isto a mais jovens. Desculpa interromper o raciocínio. Esse trabalho que têm feito, por exemplo, junto às escolas ou noutros contextos, é muitas vezes feito por voluntários, certo? Ou seja, uma vez que vocês também têm uma estrutura relativamente reduzida, daquilo que sei. Não, sim. Aliás, grande parte do nosso trabalho seria difícil de concretizar sem a ajuda de dezenas de voluntários. Aproveito aqui para agradecer, que nos ajudam, que têm ideias. Até alguns dos projetos que nós lançámos foram ideias de voluntários e que nos ajudaram a lançá-los, por isso isso é fundamental, sem dúvida. E por isso falei do tema da literacia. Vamos também queremos ter mais eventos tanto online como presenciais e maioritariamente até focados mais nos mais jovens, e muitas vezes também feitos pelos próprios, que é uma forma de chegar mais aos mais jovens, é fazer com os jovens para os mais jovens, e não ser algo feito por alguém com todo o respeito de 60 anos. Pelos mesmos do costume, não era aquilo que falávamos há pouco da comunicação social. Das pessoas, porque são os mais jovens que também têm mais capacidade de perceber a preocupação dos outros jovens e de falar a mesma língua. E para terminar, acrescentava aqui esta mesma novidade que será lançada no próximo mês, esperemos nós, até final de março, que eu chamo que é o irmão do Mais Factos. Vai-se chamar Mais Transparência e basicamente a ideia é desenvolver um conjunto de dashboards visuais, mas interativos, que estão disponíveis no nosso site, porque o Mais Factos é um conteúdo estático, a pessoa vê, tem ali uma informação, mas se a pessoa quiser analisar ali vertentes diferentes ou carregar ou o que seja, que não permite. Nós queremos desenvolver dashboards que permitem essa interação, que tem uma série de conteúdo lá por trás onde a pessoa vai analisando, onde, para começar, vamos permitir um melhor e mais fácil escrutínio público do que diz respeito às faltas parlamentares, ao trabalho feito pelos deputados, onde vai ser fácil, tanto no que diz respeito às faltas, perceber quem falta mais, menos, partidos, etc., como no trabalho parlamentar, quem é que votou a favor, contra, quantas medidas foram aprovadas, não. Informação que vai ser muito visual, fácil de uma pessoa lá ir, e vai ser, eu acho que vai ser útil tanto para o cidadão comum como até para jornalistas, porque a informação que existe, nós não fomos buscar papéis na Assembleia da República, é a informação que existe, mas não está trabalhada de forma que seja fácil ir lá buscar qualquer coisa. O cidadão comum ou mesmo um jornalista dificilmente vai lá buscar a informação. E esse acho que vai ser um projeto muito interessante e que vai dar que falar. Certo. Espero que não crie muitos anticorpos, porque nem sempre a transparência é bem vista na nossa sociedade, mas claro que sim, será um projeto muito, muito importante para todos nós. Obviamente estou a dizer isto um pouco em tom de brincadeira, mas baseado em factos verídicos, não é, como se costuma dizer.
Acho que é um trabalho de salutar. Mais uma vez agradeço-te a disponibilidade, André, por teres partilhado connosco, no fundo, aquilo que o Instituto, qual é o propósito, a missão, os valores do Instituto, quais são os seus vários projetos. Aproveito aqui para convidar aqueles que ouviram e que gostaram da conversa, que se entenderem que faz sentido que se proponham como membros, se identificarem com a causa, porque no fundo, vivendo o Instituto de Membros, acho que é importante fazer esse apelo, digamos assim, a quem achar que faz sentido. E portanto, mais uma vez, obrigado, André, pela tua presença. Muito obrigado pelo convite, e por este momento. Acho que foi bastante interessante e votos de muitos sucessos para o podcast. Obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado.